Good evening to all of you from French-speaking Montreal in Canada. Então, saudações a todos vocês de Montreal, no Canadá. The title of my presentation announces a legacy. Indeed, after 45 years of involvement in talent development, I am well aware that my professional career is coming to an end. So this presentation aims to pinpoint some of the main ideas that I have strongly defended during that half-century. O título da minha apresentação anuncia um legado. Na verdade, depois de 45 anos de envolvimento com a educação e com o desenvolvimento de talentos, estou bem ciente de que a minha carreira profissional está chegando ao fim. Então, o objetivo dessa apresentação é apontar algumas ideias principais pelas quais eu lutei durante quase meio século. Well, I prepared the first list of approximately 24 themes. Well, definitely too many. But which to choose for a 1-hour presentation? Keeping in mind the saying, you should not bite more than you can chew, I cut it by half, giving each theme just 5 minutes under the spotlight. Inicialmente, eu havia preparado uma lista de aproximadamente dezenas de temas, mas percebi que, sem dúvida, eram temas demais. Então, qual tema escolher para fazer uma apresentação que duraria no máximo 1 hora? Tendo em mente aquele ditado famoso de que não podemos dar um passo maior do que as pernas, decidi cortar pela metade e aí eu decidi dar a cada um dos temas seus 5 minutos de glória. The first half of this presentation focuses on the DMGT, the differentiating model of giftedness and talent, the theory of talent development that has made me internationally renowned. The more practical second half will address the modalities of academic talent development. A primeira metade da palestra ela se concentra no DMGT, que é o modelo diferencial de dotação e talento, que é a teoria de desenvolvimento de talentos que tornou o professor Gagné internacionalmente conhecido. A segunda metade, que vai ser mais prática, abordará as modalidades de desenvolvimento de talentos acadêmicos. By the way, let me point out that I strongly disagree with the common use of superdotação and superdotado as translations for giftedness and gifted respectively. In English, we do not say super giftedness or super gifted. Thus, the translation should just be dotação e dotado. Então, a propósito, o professor Gagné, ele quer deixar claro e ressaltar que ele discorda totalmente do uso de superdotação e superdotado, como usamos em português para a tradução de giftedness e gifted, respectivamente. Isso porque em inglês não é dito super giftedness ou super gifted. Dessa forma, a tradução deveria ser apenas dotação e dotado. I discuss all these themes in a published book entitled Differentiating Giftedness from Talent. It is available on the Amazon website. I consider that volume as the synthesis, the Bible of my professional productivity. O professor Gagné, ele discute todos esses temas com mais detalhes no livro dele publicado recentemente, que tem o tema, em tradução livre, Diferenciando Dotação de Talento. E esse livro está disponível no site da Amazon. E esse volume, esse livro do professor Gagné é considerado por ele mesmo como a síntese de todo o trabalho dele, a Bíblia de toda a produtividade profissional dele. Let's first talk about my conceptual framework, the DMGT. The most important word is differentiating, and this concept will be the subject of my first theme. Então, o primeiro quadro que nós vamos analisar é o DMGT, o modelo diferencial de dotação e talento. E a palavra mais importante aqui é diferencial. E esse que é o conceito
Esse que é o conceito tema da primeira parte da apresentação do professor Gagné. I chose talent development as my field of study in the late 1970s. Yeah, that's right. It was 45 years ago, before a majority of you were born. Então, o professor Gagné escolheu o desenvolvimento de talentos como a área de estudo dele no final dos anos 70. Isso mesmo, há mais de 45 anos, antes que a maioria das pessoas presentes aqui sequer tivesse nascido. As I read the work of major thinkers in this field, I quickly discovered that I was entering a conceptually chaotic world. Here are some examples. First of all, I noticed the multiplicity of definitions for the term giftedness. This concept was a real catch-all. Então, quando o professor Gagné estava lendo o trabalho dos principais pensadores dessa área, ele percebeu que ele estava entrando em um mundo conceitualmente bem caótico. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, em primeiro lugar, ele notou a multiplicidade de definições para o termo dotação e percebeu que esse conceito havia sido bem generalizado. I also observed that most authors in gifted education ignored the term talent in their professional writings. The terms giftedness and gifted monopolized the lion's share. Ele pôde observar também que a maioria dos autores na educação de pessoas dotadas, eles ignoravam muito o termo talento e se concentravam muito nos termos dotação e dotado. Because of that preference, they use the terms giftedness to refer to both high intellectual potential and outstanding academic achievement. In fact, the identification procedures for gifted students maintain this confusion by often combining IQ scores, the potential, and academic performance measures. In short, in my eyes, it was a veritable Tower of Babel. Então, por causa dessa preferência que os pesquisadores tinham com o termo dotação e dotado, eles usaram o termo dotação para se referir tanto ao potencial elevado intelectual, quanto a um excelente desempenho acadêmico. Então, na verdade, esses procedimentos de identificação dos alunos dotados, eles criaram uma grande confusão, porque eles combinavam o QI elevado com medidas de desempenho acadêmicos também elevados. Então, aos olhos do professor Gagné, era uma verdadeira torre de Babel. Through these readings, the idea of differentiating potentialities from achievements rapidly imposed itself. Here is a summary of my argument. Por meio dessas leituras, o professor Gagné diz que rapidamente se impôs a ele a ideia de criar uma diferenciação das potencialidades de realizações e conquistas. E aqui ele vai apresentar um resumo do argumento dele. My starting point is a well-known slogan, develop your full potential. This slogan expresses a reality intuitively accepted by everyone, namely that we all possess a diversity of potentialities that we will transform more or less completely into achievements. Então, o ponto de partida do professor Gagné é um slogan que é muito bem conhecido. Esse é o slogan "Desenvolva todo o seu potencial". Esse slogan ele expressa uma realidade que geralmente é aceita por todos, de modo geral. Ou seja, que todos nós possuímos uma diversidade de potencialidades e que mais cedo ou mais tarde nós vamos transformar completamente em conquistas. I chose this slogan for another very important reason. In its Universal Declaration of the Rights of the Child, the United Nations chose this message to identify the primary mission of educational institutions. Here is what Article 29 says.
the education of the child shall be directed to the development of the child's personality, talents, and mental and physical abilities to their fullest potential. Professor Gagné escolheu esse slogan por um outro motivo também muito importante. Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, as Nações Unidas escolheram essa seguinte mensagem para identificar qual seria a missão primária das instituições educacionais. O artigo 29 diz assim: a educação da criança será direcionada para o desenvolvimento de sua personalidade, talentos e habilidades mentais e físicas em seu potencial máximo. In concrete terms, the concept of aptitude best represents the idea of potentiality. But what are aptitudes? I define them as naturally developed abilities. I oppose them to competencies, which correspond to systematically developed abilities or skills. Então, em termos sólidos e bem embasados, o conceito de aptidão ele apresenta melhor uma ideia de potencialidade. O que são essas aptidões? O professor Gagné as define como habilidades que são naturalmente desenvolvidas e ele opõe essas aptidões a competências que correspondem a habilidades sistematicamente desenvolvidas. For example, intellectual aptitudes are a set of naturally developed cognitive abilities that students use daily as their main tool to acquire academic competencies. Higher intelligence will allow for easier and faster learning of these competencies. Por exemplo, as aptidões intelectuais são um conjunto das habilidades cognitivas que são naturalmente desenvolvidas, e os alunos usam essas habilidades como principal ferramenta para adquirir competências acadêmicas. Uma maior inteligência vai permitir que um aprendizado mais fácil e rápido aconteça dessas competências. Aptitudes have important genetic roots, while competencies benefit significantly more from the learning environment. It is because of this genetic anchoring that I chose giftedness to represent remarkable aptitudes, reserving the term talent for remarkable competencies and skills. As aptidões normalmente têm raízes genéticas muito importantes, enquanto as competências, elas se beneficiam mais do ambiente de aprendizagem. É por causa disso que dessa ancoragem genética, que ele escolheu o termo dotação para representar as aptidões notáveis e o termo talento para competências e habilidades notáveis. You are certainly familiar with the phenomenon of underachievement. It corresponds to a discrepancy between expected performance, the aptitude, and actual performance, the competency. Well, underachievement is a perfect embodiment of the DMGT. It represents giftedness without talent. Então, você certamente está bem familiarizado com um fenômeno chamado insucesso. Ele corresponde a uma discrepância entre o desempenho esperado, que é a aptidão, e o desempenho real, que é a competência. Então, esse insucesso, esse underachievement, é a personificação perfeita do quadro de modelo do professor Gagné, o DMGT, que representa a dotação sem talento. Now, let me show you the visual summarization of the DMGT. This is the version I use in the Southern Hemisphere. Então, agora, o professor Gagné vai mostrar para nós o resumo visual do DMGT, mas ele pede desculpa porque essa é a versão que ele usa no Hemisfério Sul. Well, maybe you prefer the one for the Northern Hemisphere. You are more used to it. First, note the two differentiating poles, the aptitudes component on the left and the competencies component on the right. These two poles anchor a central component at the bottom
the developmental process through which students transform their aptitudes into competencies. Ah, agora ficou melhor. Agora está da forma como ele mostra no hemisfério norte, que é a forma que as pessoas estão mais acostumadas. Então, aqui ele gostaria de destacar inicialmente os dois polos diferenciadores: o componente de aptidões, que está à esquerda, e o componente de competências, que está à direita. Esses dois polos diferentes, eles ancoram em um componente central, que é o processo de desenvolvimento, por meio do qual os alunos transformam aptidões em competências. These three components of the DMGT form the basic trio of the developmental dynamic. Developing one's full potential means maximizing the effectiveness of this learning process. In the case of academic talents, at the top right, the relevant aptitudes essentially belong to the intellectual domain at left. Então, esses três componentes do DMGT, eles formam um trio básico da dinâmica de desenvolvimento, que é desenvolver todo o potencial de alguém, significando maximizar a eficácia desse processo de aprendizagem. No caso, por exemplo, dos talentos acadêmicos, que podemos ver ali no canto superior direito, as aptidões relevantes pertencem ao domínio intelectual, que está à esquerda. The DMGT has two additional components, intrapersonal and environmental catalysts, which I will introduce in a few minutes. Então, esse quadro DMGT, ele tem dois componentes adicionais, que são os catalisadores interpessoais e também ambientais, que ele vai apresentar em alguns minutos. Now, theme number 2. Over the course of my career, I have been interviewed dozens of times by the media in several countries. I soon discovered that journalists usually ask the two same initial questions. What is giftedness? And how many are there? It is this last question that my second team aims to answer. Ao longo da carreira do professor Gagné, ele foi entrevistado dezenas de vezes pela mídia em diversos países diferentes. E ele percebeu que os jornalistas geralmente faziam sempre as mesmas duas perguntas no início da apresentação, que eram as perguntas: o que é dotação e quantas são as dotações? E essa segunda questão é o segundo tema que ele pretende responder hoje. Well, you may have noticed at the top of the figure, left and right, that I have quantified giftedness and talent. The access threshold that I have chosen is the upper 10% of the reference population, both for aptitudes and for competencies. Why this choice of 10%? Well, I will limit myself here to 4 brief observations. You will find in my volume a complete chapter on this subject. Então, você deve ter percebido no topo aqui da figura, à esquerda e à direita, que o professor Gagné ele quantificou dotação e talento. O limiar de acesso que ele escolheu é de 10% superiores de uma população de referência, tanto por aptidões como por competências. E por que essa escolha dos 10%? Aqui ele vai se limitar a 4 breves observações, e no capítulo do livro dele, nós conseguimos encontrar uma explicação mais detalhada do assunto. First, it is a subject that my colleagues largely leave aside. I really am the only one in gifted education to discuss this question in detail. Yet, this is a very important issue, not just because of journalists' curiosity, but from a scientific as well as a practical point of view. I explain this in detail in my volume. Então, primeiramente, é um assunto que os colegas do professor Gagné geralmente deixam de lado, e ele é realmente o único nessa área da educação de dotados que discute isso em detalhes. No entanto, essa é uma questão muito importante
não apenas pela curiosidade dos jornalistas, mas do ponto de vista científico e prático também. Então, ele entra em mais detalhes sobre esse assunto no livro dele. Secondly, there is no absolute answer, no magic number to the question, how many are there? It is the same for all the thresholds we use in our society. For example, speed limits, retirement age, obesity thresholds, wealth or poverty thresholds. In short, all these thresholds are the fruit, the result of conventions of consensus between specialists. Então, em segundo lugar, não existe uma resposta específica, nem um número mágico para essa pergunta de quantas são. E é o mesmo que acontece com outros limites que nós temos na nossa sociedade. Por exemplo, limites de velocidade, a idade de aposentadoria, limites de sobrepeso, também limites entre riqueza e pobreza. Então, resumindo, todos esses limites são frutos de convenções e de consensos entre especialistas da área. Thirdly, most psychologists and educators keep using a threshold of top 2% for intellectual giftedness, namely an IQ of 130 or more. It was proposed a century ago. I believe the time has come in talent development to question and revise the elitism of this threshold. It relegates 98% of the population to oblivion. Are young people who learn easily and quickly really so few in number? I don't believe so. Então, em terceiro lugar, a maioria dos psicólogos e educadores, eles continuam usando um limite de 2% para uma dotação intelectual, ou seja, isso corresponde a um QI de 130 ou mais. E isso foi proposto há um século. Então, o professor Gagné acredita que chegou a hora do desenvolvimento de talentos questionar o elitismo dessa porcentagem, porque ela condena 98% da população ao esquecimento. Será que os jovens, será que os jovens que aprendem com facilidade e rapidez, eles são realmente tão poucos? Ele não acredita. 4. It is precisely in reaction to this elitism that I have chosen a 4-tier system called MB for metric-based with a minimum entry threshold of 10%. I am thus multiplying the population of the gifted and talented by a factor of 5, no less. The other 3 levels, inspired by are respectively top 1%, very or highly gifted and talented, top 1 in 1,000, exceptionally gifted or talented, and top in 10,000, extremely gifted or talented. This system is simple, it is clear, and above all, it is generous. Em quarto lugar, é exatamente em reação a esse elitismo que ele escolheu um sistema de 4 níveis, chamado MB, que ele é baseado em métrica com o limite mínimo de entrada de 10% no topo. E por isso, o professor Gagné está, portanto, multiplicando a população de dotados e talentosos por um fator de 5, nada menos que isso. Os outros 3 níveis que ele apresenta são inspirados no sistema métrico, são respectivamente top 1%, que são muito dotados ou talentosos, top 1 de 1000, excepcionalmente dotados ou talentosos, e o top 1 de 10.000, que são extremamente dotados ou talentosos. Então, é simples, é claro e, acima de tudo, também é bem generoso. My third theme, number 3, combines the first 2 to examine the practical impact of the gifted-talented differentiation in education. Então, o terceiro tema combina os 2 primeiros para examinar o impacto prático da diferenciação entre dotados e talentosos na educação. As mentioned earlier,
cognitive aptitudes are the preferred tool for acquiring academic competencies. It follows that intellectually gifted students have a better chance of acquiring an outstanding number of competencies, and thus being judged academically talented. Como já mencionado anteriormente, as aptidões cognitivas são a ferramenta preferencial para a aquisição de competências acadêmicas. Então, nós entendemos que os alunos intelectualmente dotados têm uma chance melhor de adquirir um número notável também de competências e, portanto, de serem julgados academicamente talentosos. But, as is well known, not all gifted students are talented, and vice versa. If the gifted and talented populations overlap only partially, what is the percentage of that overlap? Mas, como é de conhecimento de todos, nem todos os alunos dotados são talentosos e nem todos talentosos são dotados. Se as populações dotadas e talentosas se sobrepõem apenas parcialmente, qual seria então a porcentagem dessa sobreposição? Let us examine this figure, which shows three possible answers. The blue circles at the top represent the intellectually gifted group in an average school. They are labeled GI, gifted intellectually. They belong to the top 10% in IQ, a good measure of intellectual aptitudes. The red circles at the bottom represent the top 10% in terms of academic achievements. Those I call the academically talented. Então vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Ela mostra três possíveis respostas. Os círculos azuis, no topo, representam um grupo intelectualmente talentoso em uma escola média, denominada GI, que seria intelectualmente talentoso. Desculpe, intelectualmente dotado. E eles pertencem aos 10% melhores em QI, que é uma boa medida para as aptidões intelectuais. Os círculos vermelhos que estão na parte inferior representam os 10% melhores em termos de desempenho acadêmico, aqueles que ele chama de talentosos academicamente. Together, the two circles represent the total population of gifted or talented students. Blue gifted and talented red. The violet zone in the middle represents the subgroup of gifted and talented students. Now recall my question. Among all the gifted or talented people, the blue and red circles, how many are simultaneously gifted and talented? The violet or purple zone. The figure here shows three possible answers: 20%, 50%, 70%. Which is your choice? Então, juntos, os dois círculos representam a população total de alunos dotados ou talentosos. O azul, dotado, e o vermelho, talentoso. Aquela zona roxa no meio representa um subgrupo de alunos dotados e talentosos. Lembra-se da pergunta do professor Gagné? De todas as pessoas dotadas ou talentosas, os círculos vermelhos e azuis, quantas são simultaneamente dotadas e talentosas, representando ali a zona roxa? Essa figura ilustra três possibilidades: 20%, 50% e 70%. Qual seria a sua opção? Well, spontaneously, most educators choose the 70% act right. They believe that most gifted students are also talented. But research has shown that the real answer is the 20% at left. Então, de forma espontânea, a maioria dos educadores escolheria os 70% certos, que eles acreditam que os alunos mais talentosos também são dotados. Mas a pesquisa, na verdade, mostrou que a resposta certa, resposta real, são os 20% à esquerda. Okay, let's look at it more closely. Keep in mind
that these two circles represent the total population of gifted and or talented students. Vamos examinar então mais de perto. Lembre-se que esses dois círculos representam a população total de alunos dotados e ou talentosos. About 40% of them, well, that's close to half the group, are gifted but not talented. They achieve below the top 10% threshold. Another 40% belongs to the talented group at the bottom, but their cognitive aptitudes put them below the giftedness threshold. Então, cerca de 40% deles, quase metade do grupo, na parte de cima, são dotados, mas não talentosos, e eles alcançam abaixo do limite superior de 10%. E outros 40%, na parte inferior, pertencem ao grupo dos talentosos, mas as suas aptidões cognitivas os colocam também abaixo do limiar da dotação. Only 20% of these gifted or talented students, those in the middle, can be simultaneously labeled gifted and talented. These figures confirm the importance of differentiating between giftedness and talent. They are two very distinct concepts. Então, apenas 20% desses alunos dotados ou talentosos podem ser rotulados simultaneamente como dotados e talentosos. Esses números confirmam a importância de criar essa diferenciação entre dotação e talento, pois eles são dois conceitos muito distintos. Well, much more could be said about this differentiation. Unfortunately, time is running out and I must move to the fourth theme. Muito mais poderia ser dito sobre essa diferenciação, mas infelizmente o professor Gagné precisa parar por aqui porque o tempo está acabando e ele precisa passar para o quarto tema. This theme looks at the dynamics of talent development, and I will introduce it with a question. Why is there so little overlap between cognitive aptitudes and academic performance? The answer is simple, and the DMGT figure illustrates it very well. Esse quarto tema ele vai abordar a dinâmica do desenvolvimento de talentos e o professor Gagné gostaria de apresentá-lo com uma pergunta. Por que existe tão pouca sobreposição entre aptidões cognitivas e desempenho acadêmico? A resposta é bem simples e a figura do DMGT ilustra muito bem. Individual differences in academic competencies result from the combined influence of four groups of causal factors: cognitive aptitudes, the component G, a long-term learning process, component D, and a constant influence, sometimes positive and sometimes negative, of two groups of catalysts, intrapersonal and environmental, components I and E. Note the arrows indicating these influences. As diferenças individuais nas competências acadêmicas, elas resultam da influência de quatro grupos de fatores causais. Aqui temos as aptidões cognitivas, que é o componente G, um processo de aprendizagem a longo prazo, componente D, e a influência constante, às vezes positiva, às vezes negativa, de dois grupos de catalisadores, interpessoal e ambiental, que são os componentes I e E. Observe as setas que indicam essas influências aqui no quadro. These four causal components play different roles. Aptitudes serve as both the tools and the building blocks. Here, cognitive aptitudes enable the acquisition of the knowledge and skills specific to the various school subjects. Esses quatro agentes causais, como chamamos, desempenham papéis diferentes. As aptidões, elas servem como ferramentas e como blocos de construção.
Aqui, as aptidões cognitivas, elas permitem a aquisição de conhecimentos e competências que são específicas das várias disciplinas escolares. Component D at the bottom becomes the mediating agent in the transformation of aptitudes into competencies, or of gifts into talents. Its main subcomponent is investment. You see it at the bottom right, namely engagement in the learning tasks. Então, o componente D, ele se torna então um agente mediador da transformação de aptidões em competências. Podemos ver ali na parte de baixo, essas competências sendo dons em talentos. E o principal subcomponente dessa seção é o investimento, marcado por DI, ou seja, o engajamento nas tarefas de aprendizagem. As for the two groups of catalysts in the center, they exert a moderating role on the quantity and the quality of learning. For example, a number of personal characteristics can influence the degree to which students are engaged in their studies, such as their fluctuating level of interest for the various subject matters, the presence of personality disorders, or their level of tenacity in the face of obstacles, or their degree of autonomy in learning, or their level of determination to see their projects through to completion, and so on. Então, já os dois grupos de catalisadores, eles têm um papel moderador na quantidade e na qualidade da aprendizagem. Por exemplo, várias características pessoais podem influenciar o grau de engajamento que um aluno tem em seus estudos, como, por exemplo, um nível flutuante de interesse que ele vai ter por diversas matérias, a presença de transtornos de personalidade, o nível de perseverança que ele tem quando encontra algum obstáculo, o grau de autonomia do aluno, nível de determinação para levar os projetos até o final e assim por diante. In the immediate environment, the quality and pace of teaching, the classroom climate, parental support, and many other influences will help or hinder academic progress. Time does not permit me to explore these dynamics in greater detail, but my volume devotes 4 chapters to them. Então, pensando em um nível ambiental, a qualidade e o ritmo do ensino, como por exemplo o clima da sala de aula, o apoio dos pais e muitos outros fatores podem ajudar ou atrapalhar o progresso acadêmico do aluno. O tempo não vai permitir que o professor Gagné explore bem essas dinâmicas, mas no livro dele, 4 capítulos são dedicados para esse tema. I hope that despite this brief overview, you realize the multiplicity and complexity of the developmental scenarios generated by these 5 components, with their 20 or so subcomponents and their countless facets. Então, ele espera que, apesar de ser uma breve visão geral sobre o assunto, os participantes possam perceber a multiplicidade e a complexidade desses cenários de desenvolvimento, que são gerados por esses 5 componentes, com seus cerca de 20 subcomponentes e suas inúmeras facetas. This has led me to summarize talent development as follows. Isso levou o professor Each Gagné. talent results, No Each problem. talent results from a unique and complex choreography involving a multitude of interactions between all components and subcomponents of the DMGT. Então, isso levou o professor Gagné a resumir todo o desenvolvimento de talentos da seguinte forma que vemos aqui. Cada talento resulta de uma coreografia única e complexa, envolvendo uma multiplicidade de interações entre todos os componentes e subcomponentes do DMGT. This sentence implies that all talents are equally valid
regardless of the choreography followed. That is, even if this choreography does not include the presence of giftedness. Essa frase nos implica que todos os talentos são igualmente válidos, independentemente da coreografia que é seguida, mesmo que essa coreografia não inclua a presença de dotação. Okay, I had prepared two other themes around the DMGT, one on the role of genetics in the emergence of aptitudes, and the other on the importance of chance in the progression of talent. But there was not enough time, so as a closing comment for this more theoretical section, I have retained just one quotation that I feel sums up these two themes. Então, o professor Gagné havia preparado dois outros temas em torno do DMGT, um sobre o papel da genética no surgimento de aptidões e outro sobre a importância do acaso na progressão e desenvolvimento do talento. Mas, no fim das contas, por causa do tempo, ele optou por não se apegar muito a esses temas. Então, como um comentário final para essa sessão que é mais teórica, ele trouxe uma citação que, do ponto de vista dele, resume muito bem esses dois temas. It comes from the work of Professor Atkinson, and it says, all human accomplishments can be ascribed to two crucial throws of the dice over which no individual has any personal control. A first throw of the dice determines the person's heredity, and the other is family environment. Então, a citação que ele trouxe é do trabalho do professor Atkinson, e a citação diz que todas as realizações humanas podem ser atribuídas a dois lances de dados cruciais, sobre os quais nenhum indivíduo tem qualquer controle pessoal. O primeiro lance de dados determina a hereditariedade da pessoa e o segundo lance de dados, o ambiente familiar. Well, the genetic background will influence the development of individual differences in aptitudes, component G, and personal characteristics, component I, while the second will act on the elements of component E, the family environment. Então, dá para perceber que o fundo genético ele vai influenciar os elementos dos componentes G e I, que vimos no quadro, enquanto o segundo atuará nos elementos do componente E, que é o ambiente familiar. So, if luck fell onto you, if you have found yourself in the right place at the right time, please remain modest, because you are not the author, but simply the recipient of that luck. This concludes the first part of my talk. Então, se você foi sortudo o suficiente e você esteve no lugar certo e na hora certa, por favor, seja modesto e lembre-se que você não é o autor, mas simplesmente o destinatário dessa sorte. E isso conclui a primeira parte da palestra. The more practical second part targets talent development, mainly academic talent development. The first two themes will deal with the why of an academic talent development program, ATD, while the last four will describe the how, the modalities of implementation. Então, essa segunda parte, que será mais prática, ela vai ter como objetivo o desenvolvimento de talentos. Esses dois primeiros temas, eles vão se tratar do porquê do ATD, que é o Programa de Desenvolvimento de Talentos Acadêmicos, enquanto os outros quatro vão descrever como as modalidades de implementação. I have chosen as my opening theme the first and most important law of all learning. Então, ele escolheu como um tema de abertura a primeira e mais importante lei de todo o aprendizado. Imagine a cohort of young students entering first grade.
over the months and years that will follow, you will inevitably observe two phenomena. First, all these pupils will progress, well, hopefully, meaning that the competencies of the group as a whole will grow fairly steadily. In fact, school curricula have been designed to adjust more or less to the learning pace of the average student. Então imagine agora qualquer grupo de jovens estudantes que estão entrando na primeira série. Nos meses e anos que vão se seguir, inevitavelmente vamos observar dois fenômenos. Em primeiro lugar, vamos observar que todos os alunos vão progredir. Pelo menos é isso que esperamos. O que significa que as competências do grupo como um todo vão crescer de maneira bem constante. Mas, na verdade, os currículos escolares eles foram concebidos para se ajustarem mais ou menos ao ritmo de aprendizagem de um aluno médio. Exactly. Secondly, these students will progress at different paces, some of them a little or a lot slower than average, and others a little or a lot faster than average. In short, there are very few truly average students. It is this dual phenomenon of group growth, accompanied by significant individual differences, that many researchers refer to as the first law of learning. Others call it the fan spread effect. Então, em segundo lugar, esses alunos vão progredir em ritmos diferentes. Alguns deles um pouco ou muito mais lentos que a média, e outros um pouco ou muito mais rápidos do que a média. Então, em resumo, podemos entender que existem poucos alunos que são verdadeiramente médios. E esse fenômeno duplo de crescimento do grupo, acompanhado também pelas diferenças individuais, que muitos pesquisadores chamam de primeira lei do aprendizado, aqui nós vamos considerar como sendo chamado de, em tradução livre, um efeito de propagação em leque. This figure illustrates the fan spread effect. It shows school years horizontally and curriculum years vertically. First, the diagonal confirms the cohort's steady progression. One curriculum year for each year of schooling. After 8 years, most students worldwide have completed the 8th year of the local curriculum. At the same time, the widening of the funnel that creates the fan spread effect illustrates the growth of individual differences and, hence, the dispersion of competence levels. The slower students, the pink zone, fall further and further behind the core of the cohort, and vice versa for the faster ones, those in the green zone. Então, essa figura ilustra bem esse efeito de propagação em leque. Ele mostra os anos escolares horizontalmente e os anos curriculares verticalmente. Primeiro, a diagonal confirma uma progressão constante de um grupo e um ano curricular para cada ano de escolaridade. Depois de 8 anos, a maioria dos alunos, em qualquer lugar do mundo, já concluiu o 8º ano do currículo local. Mas, ao mesmo tempo, esse alargamento do funil, ele cria esse efeito de propagação em leque que ilustra o crescimento das diferenças individuais e, consequentemente, a dispersão dos níveis de competência. Por exemplo, os alunos mais lentos, que são a zona rosa na imagem, ficam cada vez mais atrás do núcleo do grupo, e vice-versa com os alunos que são mais rápidos, representados aqui na imagem pela zona verde. Note also the significant differences within each subgroup. They range from slightly slower, 7 years of curriculum mastered in 8 years, to very slow progress, only 4 years mastered in 8 years of schooling, and vice versa, from 8 years of curriculum in 7 school years to 8 years of curriculum in 4 school years.
Então, podemos observar também diferenças bem significativas dentro de cada subgrupo, e elas variam de ligeiramente mais lentos, por exemplo, completando em 8 anos um currículo escolar de 7 anos, e muito lentos, quando um currículo escolar de 4 anos é completado em 8, e vice-versa também, que é quando um currículo de 8 anos é completado em 7 ou um currículo de 8 anos completado em 4. The extreme values of this range show a 4-to-1 pace ratio. The fastest learners are twice as advanced as the average, while the slowest learners have progressed twice as slowly. Então, podemos observar que os valores extremos desse intervalo mostram uma proporção de ritmo de 4:1. Os alunos mais rápidos são 2 vezes mais avançados que a média, enquanto os alunos mais lentos, eles progridem 2 vezes mais devagar. I am sure that you can all think of students whose progress is twice as slow as normal. For example, students who reach the normal age of entry into high school without having adequately mastered basic literacy and numeracy skills. These very slow learners do not go unnoticed. Então, tenho certeza que todos vocês conseguem pensar em alunos cujo progresso ele é 2 vezes mais lento do que o normal. Por exemplo, podemos pensar em alunos que atingem a idade normal para entrar no ensino médio, mas que ainda não dominam adequadamente as habilidades básicas de alfabetização e de numeração. Esses alunos muito lentos, eles não deveriam passar despercebidos. Well, but perhaps you raised an eyebrow when I mentioned the possibility of a pathway twice as fast as normal. Complete primary school in 3 years instead of 6? Come on, it does not make sense. Well, it does. Bom, talvez você tenha achado um pouco estranho, levantado a sua sobrancelha desconfiando, quando o professor Gagné mencionou a possibilidade de um caminho que é 2 vezes mais rápido que o normal. Concluir a escola primária em 3 anos em vez de 6? Ah, vamos lá, isso daí não faz sentido. Mas, na verdade, faz sim. I know, for instance, a 16-year-old Quebec student who would normally be in grade 10 in a US high school, but she has just graduated with a bachelor's degree in science, the equivalent of 16 years of study instead of 10. You might have heard yourselves of a few of these academic prodigies. Então, na verdade, o professor Gagné diz que conhece, por exemplo, uma estudante do Quebec de 16 anos, que normalmente ela estaria na 10ª série em uma escola secundária nos Estados Unidos, mas ela acabou de se formar em ciências, o equivalente a 16 anos de estudo em vez de 10. E você com certeza deve ter ouvido de alguns desses que são considerados prodígios acadêmicos. There are very few of them in education because, as we will see, the school systems across the world discourage accelerated progression. But considering that many more do so in arts and sports, I am convinced that thousands of students around the world could emulate them academically if they were given a chance. Então, existem muito poucos desses prodígios na educação, porque, como nós vamos ver, os sistemas escolares em todo o mundo, eles não encorajam essa progressão acelerada. Mas considerando que muitas pessoas fazem essa progressão acelerada no campo das artes, dos esportes, o professor Gagné está convencido de que milhares de estudantes em todo o mundo poderiam imitá-los academicamente se eles tivessem uma chance de fazer isso. Excuse me. Ok. The fan spread effect looks great in theory,
But we all know that the reality of our school systems is very different. The green zone of the fan spread effect is virtually non-existent in any country. Why is this? O efeito de propagação em leque que nós vimos, ele parece ser ótimo em teoria, mas todos nós sabemos que a realidade dos nossos sistemas escolares é muito diferente disso. A zona verde aqui, desse efeito de propagação em leque, ela é praticamente inexistente em qualquer país. Por que isso acontece? Quite simply, because its manifestation is subject to one important condition. Learning must be open, which means there must be no barriers to individual progression. This allows each learner to progress at his or her own pace, whether fast or slow, thus maximizing the fan spread effect. Então, isso acontece simplesmente porque a sua manifestação aqui do quadro, ela está sujeita a uma condição importante, que é que a aprendizagem deve ser aberta, ou seja, não deve haver barreiras à progressão individual. Isso permitiria que cada aluno progrida em seu próprio ritmo, seja ele rápido ou lento, maximizando o efeito da propagação do leque. In fact, where do we find the best applications of the fan spread effect? Well, primarily in sports, where the development of athletes' full potential is strongly encouraged and supported. It is also the case in arts, particularly in music. That's why we often see the emergence of musical prodigies, young people who achieve professional mastery of their instrument before reaching adolescence. This is another example of a pace at least twice as fast as average. Então, de fato, onde nós encontramos as melhores aplicações desse efeito de propagação em leque? Principalmente no esporte, onde esse desenvolvimento ele é fortemente incentivado e apoiado para os atletas, e também no caso das artes, especialmente da música. É por isso que nós vemos o surgimento de prodígios musicais, aqueles jovens que atingem um domínio profissional de um instrumento antes mesmo de chegarem à adolescência. Esse é um outro exemplo de um ritmo pelo menos 2 vezes mais rápido do que a média. Open learning means no barriers on the pursuit of a maximum pace of progression. Yet, education systems around the world have been built around two main obstacles. A aprendizagem aberta significa que não há barreiras na busca de um ritmo máximo de progressão. No entanto, os sistemas educacionais em todo o mundo foram construídos em torno de 2 obstáculos principais. First, there is the age grade lockstep. Almost all students progress by 1 degree per year, whatever their spontaneous learning pace. The vast majority straddle the diagonal of this figure. There are very few grade skippers and as few repeaters as possible. Então, em primeiro lugar, existe uma equivalência entre idade e série. Quase todos os alunos progridem 1 grau por ano, qualquer que seja o seu ritmo espontâneo de aprendizagem. A grande maioria deles ocupa essa parte diagonal da figura. Há muito poucos alunos que pulam alguma série e o mínimo possível que repetem alguma série. In Quebec, for example, the age grade lockstep affects 90% of primary school students, those who will stick to the diagonal, and the remaining 10% is mostly made of repeaters. Então, no Quebec, por exemplo, o equilíbrio entre idade e série atinge 90% dos alunos no ensino primário, e aqueles que se mantêm na diagonal
e os restantes 10% são esmagadoramente compostos por repetentes de séries. As for the accelerates, most of the students in this meager 1% owe their advance to the Quebec program for early entry in preschool. In brief, to all intents and purposes, the fan spread effect, especially in its green part, is virtually non-existent. Considerando agora os aceleradores, a maioria dos alunos nesse escasso 1%, eles devem ser o adiantamento ao programa do Quebec para a entrada antecipada aos 5 ou 6 anos de idade. Então, no fim das contas, o efeito de propagação em leque, especialmente naquela parte verde, é praticamente inexistente. And yet, many thinkers, starting with Aristotle, have stated unequivocally there is no greater injustice than to treat unequal individuals equally. Entretanto, muitos pensadores, começando pelo próprio Aristóteles, eles afirmaram de forma inequívoca: não existe injustiça maior do que tratar indivíduos desiguais com igualdade. The age grade lockstep is compounded by the pace adopted by teachers in their classrooms. According to many studies, teachers mainly target students performing at around the 40th percentile. That is clearly below the group average. Why this slow pace? To ensure the success, well, or at least, should I say, the lockstep progression of as many students as possible. Então, esse equilíbrio entre idade e série, ela é agravada pelo ritmo do ensino adotado pelos professores em sala de aula. De acordo com alguns estudos nos Estados Unidos, eles visam principalmente os alunos com desempenho em torno dos 40%, ou seja, claramente aqueles que estão abaixo da média do grupo. E por que então esse ritmo tão lento? Para garantir o sucesso, entre aspas, ou devo dizer até a progressão dessa sintonia entre idade e série do maior número possível de alunos. So, what happens to the students in the green zone? Those whose learning pace is above the average. I'm not just talking about the gifted or the talented, but about the 20% to 30% of students who achieve well above average. Então, o que acontece com aqueles alunos ali que estão na zona verde? Aqueles que têm um ritmo de aprendizagem acima da média. E aqui o professor não se refere apenas aos alunos dotados, mas dos 20 a 30% dos alunos que têm resultados bem acima da média. This important minority of students spends a large part of their time in class twiddling their thumbs. And what's more, they will waste even more time since they will only progress by one grade the following year. Então, essa grande maioria de alunos, a verdade é que eles vão passar a maior parte do tempo de sala de aula entediados. E ainda mais, eles vão perder tempo, porque eles vão avançar só uma série no fim do ano. The absence of a true fan spread effect in educational systems around the world in no way implies a lack of gifted level aptitudes. Rather, it means that our school systems do not offer learning conditions that are likely to create challenges and thus stimulate motivation and volition. A ausência de um verdadeiro efeito de propagação em leque nos sistemas educacionais no mundo inteiro não significa de forma alguma falta de competências por parte dos alunos acima da média. Pelo contrário, significa que os sistemas escolares não oferecem condições de aprendizagem que possam criar desafios e estimular a motivação e a vontade desses alunos. In so doing, they completely fail in their fundamental mission
to enable all their students to develop their full potential. Unfortunately, it is the talented students, those who make up our target clientele, who are the main victims. What a sad observation. Então, ao fazer isso, eles falham completamente na missão fundamental que eles têm, que seria permitir que todos os alunos desenvolvessem o seu potencial completo. Infelizmente, são os alunos talentosos, aqueles que fazem parte da nossa clientela-alvo, que são as principais vítimas disso. Que observação triste de se fazer. In conclusion, if there is one fact that perfectly justifies the why of an ATD program, Academic Talent Development, it is not only this increasing dispersion of academic competencies over the months and years in all cohorts of students, but above all, the most exclusive focus of teachers on students in the pink zone. Então, concluindo, se existe uma observação que esclarece perfeitamente o porquê de um programa de desenvolvimento de talentos acadêmicos, não é apenas por causa da dispersão crescente de competências acadêmicas ao longo dos meses, ao longo dos anos, em todos os grupos mencionados, mas principalmente porque o foco dos professores ele é quase que exclusivo nas intervenções daqueles alunos que estão na zona rosa. So, how can we correct this profound iniquity against talented students who are prevented from developing their full potential? The solution can only be systemic, given the sheer number of such students, and must focus on group rather than individual clinical interventions. Indeed, the clinical approach can only offer a few drops of water in an ocean of needs. Então, como nós poderíamos corrigir essa profunda desigualdade que existem contra os alunos talentosos que são impedidos de desenvolver todo o potencial deles? A solução para isso só pode ser sistêmica, porque um grande número desses alunos, eles se concentram em intervenções em grupo e não individuais. Então, de fato, essa abordagem clínica, ela ofereceria apenas algumas gotas de água de ajuda em um oceano de necessidades. Let's start with the educational philosophy that would guide that program. It would be based on a profound respect for individual differences in learning pace, as manifested in the fan spread effect. Vamos começar então com uma filosofia educacional que guiaria esse programa. Ele deveria ser baseado em um profundo respeito pelas diferenças individuais que existem no ritmo de aprendizagem, e como se manifesta, por exemplo, aqui no efeito de propagação em leque. I did not invent this fundamental principle. I found it in the writings of an American educational philosopher, the late Professor Elliot Eisner. Here are two short excerpts from his ideas on appropriate learning conditions for all students, including the generally neglected talented students. Esse princípio fundamental não foi inventado pelo professor Gagné. Ele diz que encontrou-os nos escritos de um filósofo educacional americano que já é falecido, o professor Elliot Eisner. E aqui temos um pequeno trecho das ideias dele sobre as condições de aprendizagem apropriadas para todos os alunos, incluindo os geralmente negligenciados alunos talentosos. Here is the first. The kind of schools we need would not hold as an ideal that all students get to the same destinations at the same time. Individuals come into the world with different attitudes, and over the course of their lives, they develop different interests and proclivities. O tipo de escola que precisamos não teria como um ideal que todos os alunos chegassem ao mesmo destino ao mesmo tempo.
Os indivíduos vêm ao mundo com aptidões diferentes e, ao longo das suas vidas, eles desenvolvem diferentes interesses e tendências. In an ideal approach to educational practice, each youngster would learn at an ideal rate. Over time, the cumulative gap between students would grow. Students would travel at their own optimum rates, and some would go faster than others in different areas of work. Então, em uma abordagem ideal da prática educativa, cada jovem aprenderia no seu próprio ritmo ideal. Com o tempo, a diferença cumulativa entre esses alunos aumentaria, e os alunos poderiam viajar em suas próprias taxas de aprendizado ideal, e alguns iriam mais rápido do que outros em diferentes áreas de trabalho. In these two short quotations, we have a clear description of a fan spread effect perfectly applied to all learners, both the slow pinks and the fast greens. Nesse pequeno trecho que vimos, podemos ver uma descrição bem clara de um efeito de propagação em leque que é aplicado de uma forma perfeita a todos os alunos, tanto aqueles rosas, que são mais lentos, quanto aos verdes, que são mais rápidos. Now, let us focus on our special group of talented students. How should we structure their school activities to help them develop their mental and physical abilities to their fullest potential, as stipulated in Article 29, quoted at the beginning of my talk? Agora vamos nos concentrar, então, em nosso grupo especial de alunos talentosos. Como devemos estruturar as atividades escolares desses alunos de forma que os ajudemos a desenvolver suas habilidades mentais e físicas ao máximo, conforme foi estipulado naquele artigo 29, mencionado no início da palestra? I have proposed 7 constituent elements of a true ATD program. For the purposes of this short presentation, I have selected the 4 most important ones. The first 2 focus on that program's curriculum, and the other 2 address administrative modalities. O professor Gagné diz que ele propôs 7 elementos constituintes de um verdadeiro programa de ATD, como mencionado. E aqui nessa breve apresentação, ele selecionou os 4 mais importantes para mostrar. Os 2 primeiros vão falar do currículo do programa e os 2 últimos das modalidades administrativas dele. Well, the first constituent element serves as the keystone of this program. It is about enriching the curriculum. I'm talking about the regular curriculum offered by the local school system. O primeiro elemento constituinte desse programa serve como um elemento-chave, e ele trata-se de enriquecer o currículo. E aqui ele está falando, o professor Gagné está falando do currículo regular oferecido pela rede de ensino local. The concept of enrichment is akin to the fashionable and more politically correct concept of curriculum differentiation. But here, the term differentiation is imprecise because it covers all clienteles with special needs. This is why the term enrichment is much more relevant. It designates a type of differentiation specially adapted to the rapid learning pace of talented students. Esse conceito de enriquecimento, ele é muito semelhante a um conceito mais politicamente correto da diferenciação curricular. Aqui esse termo diferenciação, ele é mais impreciso, porque ele abrange todas as clientelas que têm algum tipo de necessidade especial. E é por isso que o termo enriquecimento, ele é muito mais relevante, porque ele designa um tipo de diferenciação especialmente adaptado ao ritmo mais acelerado de aprendizagem de alunos talentosos.
I describe in my writings 4 types of enrichment. By far, the most important one is enrichment in density, also called condensation or compacting of the curriculum. It involves, as you guessed, accelerating the pace of content coverage across all subject matters. Nos artigos do professor Gagné, ele apresenta 4 tipos de enriquecimento. O mais importante deles é o enriquecimento da densidade, também chamado de condensação ou compactação do currículo. E ele envolve, como você deve ter adivinhado, acelerar o ritmo da cobertura do conteúdo em todas as matérias estudadas. Why give it priority over other forms of enrichment? Quite simply, because it offers the most relevant response to the key characteristic of talented students, their ease and speed of learning. Então, por que dar prioridade a outras formas de enriquecimento? Simplesmente porque ela oferece uma resposta mais relevante para a principal característica dos alunos que são talentosos, a sua facilidade e velocidade de aprendizado. Yeah. Did you know, for example, that almost half of the students in a typical classroom can pass with success on the very first day of the school year the exam that they will be given at the end of that year? Of course, they will all improve their competencies over the course of the year, but do they really need 10 months to acquire the unmastered competencies? Not at all. Por exemplo, você sabia que quase metade dos alunos em uma sala de aula típica, ele consegue passar com sucesso logo no primeiro dia do ano letivo, na prova que será aplicada no final do ano? É claro que todos eles vão melhorar suas competências ao longo do ano, mas eles realmente precisam de 10 meses para adquirir as competências que eles não dominavam ainda? A resposta é bem clara. Let me add that enrichment in density helps to correct the most acute problem that these students experience, the daily boredom caused by a teaching pace that is clearly too slow for them. Numerous studies have clearly demonstrated this phenomenon. Acrescentemos também que esse enriquecimento da densidade ajudaria a corrigir um problema muito mais pertinente que os alunos vivem, que é o tédio cotidiano causado por um ritmo de ensino que é claramente lento demais para os alunos. Vários estudos já demonstraram claramente esse fenômeno. The second constituent element is based on the fact that talented students do not demonstrate their rapid learning pace occasionally, but every single day. Therefore, appropriate enrichment must provide intellectual challenges on a daily basis in all subjects taught. Um segundo elemento, ele se baseia mais no fato de que os alunos talentosos, eles não demonstram um ritmo acelerado de aprendizado de maneira esporádica, mas em base diária. Portanto, o enriquecimento adequado deveria proporcionar desafios intelectuais diariamente a esses alunos, em todas as disciplinas ministradas. The need for constant curriculum enrichment for pupils in the green zone will constitute a real challenge for teachers. And that challenge will grow over time as the competence gap within this group widens. Então, um segundo elemento constituinte seria baseado no fato de que alunos talentosos não demonstram que eles aprendem de forma rápida, ocasionalmente, mas todos os dias. Portanto, o enriquecimento apropriado iria providenciar que desafios intelectuais seriam oferecidos aos alunos de forma diária também. And yet, this is a sine qua non condition for the full development of these students' potentialities.
Indeed, a wide range within the green zone will be the best proof that the school system has achieved its mission of developing the full potential of its students. Então, se a escola consegue se concentrar bem na parte verde e oferecer um programa de estudo que seja interessante para os alunos que estão ali dentro, aí sim teríamos um sinal claro de que o sistema de ensino, o sistema de aprendizagem está funcionando como deveria. The challenge is quite different in the case of the slower students in the pink zone. Their difficult progress, often combined with behavioral problems, forces teachers to prioritize their needs. In other words, school systems consider far more important to minimize the size of the range in the pink zone than to increase the range in the green zone. Well, this is a very understandable decision. O desafio ele é bem diferente no caso dos alunos que são mais lentos, que estão ali na zona rosa. O seu progresso é mais difícil e muitas vezes é combinado com problemas de comportamento, e isso obriga os professores a priorizar as suas necessidades. Em outras palavras, os sistemas escolares eles consideram muito mais importante minimizar o tamanho da faixa de zona rosa do que aumentá-la na zona verde. E essa é uma decisão muito compreensível. Also, as teachers commonly say, the talented students will manage very well anyway. Are they not, in fact, far ahead of the average cohort and even further ahead of the less competent students? That is true, I admit, but will they develop their full potential? The answer is no. De qualquer forma, um argumento que será muito dito pelos professores é o de que os alunos talentosos eles vão se sair muito bem de qualquer jeito. Eles não estão, na verdade, muito à frente daquele grupo médio e à frente dos alunos menos competentes? Isso é verdade, o professor Gagné concorda. Mas será que esses alunos talentosos vão desenvolver, então, todo o potencial que eles poderiam? A resposta é não. And this choice of priorities very aptly describes the daily life of heterogeneous, regular student groups, not just here in Quebec, but everywhere else in the world. Major evaluative studies have revealed the almost total absence in primary classrooms of enrichment activities specifically targeting talented students. A escolha de prioridades, ela descreve, então, bem apropriadamente a vida cotidiana dos grupos de estudantes de alunos regulares, não só lá no Quebec, mas em todo o mundo. E grandes estudos, eles já revelaram a quase total ausência nas salas de aula de atividades de enriquecimento que são voltadas especificamente para alunos talentosos. So the conclusion is therefore inescapable. The pressures exerted by the less competent students of the pink zone leave no free time for teachers to plan and offer genuine enrichment in density. As Tom Cruise would say, mission impossible. A conclusão é, portanto, incontornável. As pressões ali dos alunos menos competentes na zona rosa, eles tiram todo o tempo livre que os professores teriam e eles não têm mais tempo para oferecer um verdadeiro enriquecimento de densidade para os alunos talentosos. É como diria o Tom Cruise, missão impossível. Hence, the third component of a true ATD, academic talent development, it is ability-based grouping. Is this an effective solution? Yes, without hesitation, as several studies have shown. But this effectiveness depends on one important condition: the regular presence of enrichment in density. Grouping is not an end in itself, but a means to better enrichment.
It is also an efficient solution, as it allows to offer these groups specially trained teachers. Então, daí nós temos um terceiro elemento de uma verdadeira ATD, que já vimos antes, que é o agrupamento baseado em habilidade. Seria essa, então, uma solução eficaz? Sim, com certeza, como vários estudos já provaram. Mas essa eficácia depende de uma condição muito importante, que é a presença regular de enriquecimento de densidade. O agrupamento em si não é o fim, mas um meio para melhorar esse enriquecimento. E também seria uma solução bastante eficiente, porque permitiria oferecer a grupos de professores um treinamento mais específico. I can already imagine the defenders of inclusive education protesting vigorously. But what I understand from the most widespread version of that ideology is that it promotes the integration of students with special needs into regular classrooms, essentially the type of need that places them in the pink zone of the fan spread. Então, o professor Gagné diz que já consegue até imaginar os defensores da educação inclusiva protestando de forma vigorosa, mas o que ele entende dessa versão mais difundida dessa ideologia é que ela promove uma integração de alunos com necessidades especiais em salas de aulas regulares, essencialmente o tipo de necessidade que colocaria os alunos na zona rosa no efeito em leque ali. But my proposal is aimed at the subgroup of 10 to 20% of academically successful students, those who dream of a teaching pace better matched to their aptitudes and interests. Então, a proposta do professor Gagné ela é mais voltada para aquele subgrupo de 10% a 20% dos alunos que são bem-sucedidos academicamente e que sonham em ter um ritmo de ensino mais adequado às aptidões e interesses que eles têm. The fourth and final characteristic targets a set of administrative modalities whose virtues I have been proclaiming since the very beginning of my entry into talent development, 45 years ago. Então, a quarta e última característica visa um conjunto de modalidades administrativas que têm virtudes que vêm sido proclamadas pelo professor Gagné desde o início da carreira dele, da entrada dele no mundo do desenvolvimento de talentos, há 45 anos. How can we reconcile, on the one hand, the disparity in learning rhythms that the fan spread effect illustrates, and on the other, the age grade lockstep that the school system imposes on all its students? Academic acceleration offers a perfect solution to this dilemma. Como então eles poderiam conciliar, por um lado, a disparidade dos ritmos de aprendizagem, com o efeito em leque, que vimos, espalhado, e, por outro, a sintonia entre uma idade e série que o sistema escolar impõe sobre todos os alunos. A aceleração escolar, ela ofereceria uma solução perfeita para esse dilema. The various accelerative modalities smoothly ensure the continuity of enrichment in density. Indeed, once the current school year's program has been mastered, often several weeks or even months before the end of the year, what could be more logical than to begin the following year's curriculum, rather than occupy these students' time with various types of enrichment and diversity totally unrelated to their curriculum. As várias modalidades de aceleração asseguram suavemente uma continuidade do enriquecimento de densidade. Com efeito, uma vez dominado esse programa no início do ano letivo em curso, muitas vezes várias semanas ou meses antes do final do ano, seria mais lógico começar o currículo do ano seguinte, em vez de ocupar o tempo livre desses alunos
com vários tipos de enriquecimento de diversidade que são totalmente não relacionados com o currículo escolar. And this sequence towards the more advanced curriculum leads very quickly to a progression through the grades, that is, grade skipping or merge grades. You may think that only a handful of students can benefit from an accelerated approach, but think again. As an example, here is a question I have asked dozens of times to groups of teachers in several countries. Essa sequência rumo a um currículo mais avançado, ela leva muito rapidamente a uma progressão de séries, por exemplo, pulando séries e até mesmo mesclando alunos de turmas diferentes. Você pode até pensar que apenas alguns alunos iriam se beneficiar dessa abordagem mais acelerada, mas pense melhor. Como exemplo, aqui tem uma pergunta que o professor Gagné fez dezenas de vezes a grupos de professores em vários países. Imagine a primary school with 6 grades level. How many of the students entering grade 1 could complete this primary course in 5 years without any additional effort, simply by reducing the time lost? Imagine uma escola primária com 6 séries. Quantos alunos que ingressam na primeira série você acha que poderiam concluir o curso primário em 5 anos, sem nenhum esforço adicional, simplesmente reduzindo o tempo perdido? Less than 10%? Between 10 and 20%? More than 20%? Well, the median answer I got year after year was around 25%, about 1 student in 4. In short, a quarter of the school population loses a year in primary school because of the age-degree lockstep I mentioned earlier. And if so many students can save 1 year, how many of them could save a second year of lost time? Respondendo a essa pergunta, você tem menos de 10%, entre 10%, mais de 20%. A resposta média que o professor Gagné encontrou ao longo de vários anos foi de cerca de 25%. Então, cerca de 1 em cada 4 alunos. Em resumo, então, 1/4 da população escolar perde 1 ano na escola primária por causa da equivalência de idade e série que foi mencionada anteriormente. E se tantos alunos poderiam economizar 1 ano, quantos deles poderiam salvar um segundo ano de tempo perdido? Unfortunately, most accelerating measures meet with strong resistance from a majority of administrators, teachers, and sometimes parents. They ignore or refuse to accept the overwhelming scientific evidence in favor of all forms of accelerated enrichment. Infelizmente, a maioria das medidas de aceleração, ela tem uma forte resistência da maioria dos administradores, professores e até mesmo pais. E eles ignoram ou se recusam a aceitar uma esmagadora evidência científica a favor de todas as formas de enriquecimento acelerado. Professor James Borland elegantly summed up this conundrum when he asserted, "Acceleration is one of the strangest phenomena in education. I know of no other theme for which there is such a gulf between what research has revealed and what most practitioners believe. The research on acceleration is so uniformly positive, the benefits of appropriate acceleration so unequivocal that it is difficult to see how an educator could oppose it." Então, o professor James Borland, ele resumiu de forma muito elegante esse enigma quando ele afirmou que a aceleração é um dos fenômenos mais estranhos na educação.
Ele não conhece nenhum outro tema para o qual haja tanto abismo entre o que a pesquisa revela e o que a maioria dos praticantes realmente acredita. A pesquisa sobre aceleração é muito positiva e os benefícios seriam muito apropriados, mas é muito difícil de enxergar como um educador poderia se opor a isso. Visit my website and you will find several documents on this little-known gem. Documents you can download. Visite o site do professor Gagné e você poderá encontrar vários documentos para fazer o download sobre essa joia tão pouco conhecida. Let me conclude this presentation with 9 testamentary bequests in the form of recommendations. Deixe-me concluir então essa apresentação com 9 legados testamentários em forma de recomendações. First, develop the full potential of every student. Remember, this is the fundamental mission of every education system. Desenvolva todo o potencial de cada aluno. Lembre-se, essa é uma missão fundamental de todo o sistema educacional. Distinguish between giftedness and talent. Remember that gifted and talented people make up at best only 20% of the population of gifted or talented people. Faça a distinção entre dotação e talento. Lembre-se de que pessoas dotadas e talentosas representam, na melhor das hipóteses, apenas 20% da população de pessoas dotadas ou talentosas. Avoid the elitism of the top 2%. In our schools, many more young students than a meager 2% achieve excellence and demonstrate a need for faster progression than the average. Evite o elitismo dos 2% melhores. Em nossas escolas, muitos mais jovens do que apenas 2% atingem a excelência e demonstram a necessidade de uma progressão mais rápida do que a média. Focus on talent. The science is clear. Excellence in present accomplishments is the best predictor of future success. Foque no talento. A ciência é clara. A excelência das realizações no presente é a melhor forma de prever o sucesso no futuro. Integrate all components. Between them, components D, development, I, intrapersonal, and E, environmental catalysts, have a greater causal influence than giftedness alone on the emergence of academic talent. Integre todos os componentes do DMGT. Entre eles, os componentes D, I e E têm uma influência causal maior do que apenas a dotação na emergência do talento acadêmico. 6. Maximize the fan spread effect. The regular progression of the group and the growth of individual differences sums up the first and most important law of learning. The expansion of the fan spread effect is the best indicator of the maximum development of each learner's potential. Maximize o efeito de propagação em leque. A progressão regular de um grupo e o crescimento das diferenças individuais, elas podem resumir a primeira e mais importante lei de toda aprendizagem. A expansão do efeito de propagação em leque é o melhor indicador do desenvolvimento máximo do potencial de cada aluno. Prioritize enrichment in density. This daily modification of the regular curriculum is the keystone of any true academic talent development program, as it perfectly meets the needs for faster progression of a majority of talented students. Priorize o enriquecimento em densidade. Essa mudança diária no currículo regular é a chave essencial para qualquer verdadeiro programa de desenvolvimento de talentos acadêmicos,
ela atende perfeitamente à necessidade de progressão mais rápida da maioria dos alunos talentosos. Promote ability-based grouping. The homogeneous grouping of high achievers is the most effective and efficient administrative measure to ensure true enrichment in density. Promova o agrupamento baseado em habilidades. O agrupamento homogêneo de grandes empreendedores é uma medida administrativa mais eficaz e eficiente para garantir o verdadeiro enriquecimento da densidade. And finally, disseminate academic acceleration. This understated administrative gem ensures the continuity of enrichment in density across grade levels. Dissemine a aceleração acadêmica. Esse é o último passo. Essa joia administrativa subestimada garante uma continuidade do enriquecimento em densidade entre as séries. Well, I sincerely thank you for your attention. Hope you liked it. If you want a copy of this presentation, just email me and I will send you one with pleasure. Então, o professor Gagné agradece muito a atenção, espera que todos tenham gostado, e ele diz que se alguém desejar uma cópia dessa apresentação, é só mandar um e-mail para ele, que ele vai te mandar com todo o prazer uma cópia dessa apresentação. Professor Gagné, some people have some questions, so I will translate the question to you, and you can answer me, and then I translate the answer, okay? Okay. So the question is, what is your opinion on twice exceptionality students? For example, a child who is gifted and also has a disorder. Yes. They exist. They are not very numerous. And from the perspective of the DMGT, I would consider that they are gifted intellectually, but they have difficulties within the intrapersonal catalysts. Ok. Então, o professor Gagné diz que eles realmente existem, eles não são tão numerosos quanto se acredita, mas dentro do quadro dele, do DMGT, ele acredita que eles seriam considerados os intelectualmente dotados, mas com algumas dificuldades ali na categoria das relações interpessoais. Ok. Professor Gagné, they are asking about your recommendations on how should the teachers deal with this kind of group, okay? This is specific group of twice exceptionality children, and how should the parents deal with them too? Unfortunately, I am not an expert on that special group. It is very complex, and from what I have read and also visited special schools, those students need such special care that regular classrooms cannot deal with the complexities of twice exceptionality. It needs, again, a grouping. Então, o professor Gagné diz que, infelizmente, ele não é um expert nessa área, mas que ele já leu sobre esse assunto e ele entende que, nesse caso, os modelos sistêmicos que existem, eles não atenderiam os alunos com dupla excepcionalidade. Então, novamente, a recomendação dele seria o agrupamento. Professor Gagné, Yes. considering that the 2% usually are based upon the QI tests that are mandatory from the school systems, the question is how to avoid or how to use another form of understanding that the 2% is bigger than usual, as you said, and as you are a very famous and experienced psychologist. How can we understand that this 2% can be not only based upon the tests, the QI tests? No, How I can mean, you do it? Yeah. You can still use the IQ test.
it's just when you use the IQ test, you choose a different threshold. The 2% is based on an IQ of 130. Ok. If my 10% is based on an IQ of 120. So it's just a decision among professionals to decide where they will put the cutoff. It could be 125 and then you would have 7%. But I believe that the decision that was taken 100 years ago was very too elitist. In fact, they were looking for highly gifted people, but those that can benefit from academic talent development programs are more numerous than just 2%. Ok. Então, baseando ali na palestra que o professor Gagné fez, ele falou que os 130 pontos de QI, normalmente, eles são tirados como a base para considerar ali os 2%. Ele disse que o problema dele não é especificamente com o teste de QI, e sim com o corte que é feito. Ele disse, por exemplo, que para basear naqueles 10% que ele usou o corte do teste de QI de 120. Então, deveria existir um combinado ali entre os profissionais da área para que eles estipulassem uma média que fosse mais plausível com a realidade das escolas. Dr. Gagné, she's a music teacher, if I'm not wrong, and then she's asking if could be applied your model, the DMGT, not only for gifted children, but also in the musical or sporting area, because she is explaining that many countries, they have some adaptations on the curriculum, the scholar curriculum for the students. So they have the important time and needed time to practice and to ensure these abilities. Do you think your model could be used on these areas too? It is used. I have written a few articles in journals of music, and I have a chapter in a huge book about music education. And for me, if not apply the DMGT to music, but apply the curriculum of music to schools, that would be great, because they apply the fan spread effect, the maximizing of individual talents. Então, o professor Gagné explicou que já é aplicado esse modelo dele na música. Vários estudos dele, ele diz que até um livro dele tem um grande capítulo falando só sobre música, porque ele acredita que pode sim ser usado. Ele diz que o DMGT, ele é feito, no caso, para as crianças dotadas, para as pessoas dotadas, mas que basear o currículo escolar, aliás, o currículo de música dentro do currículo escolar seria uma excelente ideia. E ele concorda que seria ótimo, porque ali naquele efeito de propagação em leque, colocaria os alunos dentro da tarja verde, onde eles desenvolveriam ao máximo suas potencialidades. If this lady wants to read about, tell her to email me and I will send her documents about music. Ok. Dr. Gagné disse que se você quiser ler mais sobre esse assunto, você pode mandar um e-mail para ele, que ele vai te mandar coisas específicas sobre esse assunto. Ok. She said that she is emotional and very happy and pleased to listen, and she will email you. Okay, wonderful. Ok.